Olá, queridos amigos, queridas amigas, queridos irmãos e queridas irmãs de Ideal Espírita. Aqui estamos pelo canal da União Espírita Cachoeirense no YouTube para a continuidade do 73º mês do Natal. 73 anos de amor e fraternidade. Nesta noite, em especial, dia 24 de dezembro de 2021, estaremos recebendo aqui para a palestra espírita a nossa companheira Rogéria Olímpio, da cidade de Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais. Que possamos assim juntos entrelaçarmos os nossos corações, enviando vibrações de muito carinho, de muita paz e de muita luz a todos aqueles que estarão nos acompanhando durante estes momentos, mas também aqueles que estarão nos assistindo depois. Vamos fazer juntos então uma prece. Deus, bondoso Pai, Jesus, mestre e amigo, queridos amigos espirituais, mais uma vez estamos aqui para o estudo do Teu Evangelho, recordando as Tuas lições de luz, de amor, de fraternidade e de paz. Que as Tuas bênçãos sejam sempre conosco. Graças a Deus. E assim, vamos ouvir agora então a nossa companheira Rogéria Olímpio com a sua mensagem de Natal. Oi, meus amigos. Como eu diria que nós recebemos o convite de um querido amigo para, nessa data tão significativa da cristandade, tecermos alguns comentários em torno do Natal, em torno de Jesus. Nós temos buscado muito, frequentemente, temos abusado um pouquinho da boa vontade dela, temos buscado muito as obras de Amélia Rodrigues para conhecermos um pouco melhor essa figura sublime, para conhecermos com um pouco mais de profundidade esse que deve ser o nosso guia e o nosso modelo nesse planeta onde a gente ainda se encontra. Temos comentado com frequência que é um pouquinho difícil aceitarmos como guia e como modelo alguém que a gente não conhece. A gente não coloca as nossas vidas nas mãos de alguém que a gente não conhece. A gente não escolhe para guiar os nossos caminhos, para nos guiar em nossos caminhos, um ser, uma criatura, uma pessoa, vamos dizer dessa forma, do qual a gente não sabe nada. Então é urgente que a gente conheça o Cristo. É urgente que façamos esse esforço de transformá-lo num amigo muito íntimo, muito querido, num irmão de verdade. Acontece que o nosso mundo contemporâneo, e quando estamos dizendo de mundo contemporâneo, vamos colocar quase que os 200 últimos anos, tem se preocupado muito em, de certa forma, desconstruir a figura do Cristo. Só que desconstruir com o sentido de atacar a religião, de mostrar que tudo é um fanatismo, que existe uma questão muito dolorosa e muito séria em torno da manipulação da religião, e na busca de se encontrar aquilo que foi enxertado na história de Jesus, nessa ânsia de procurar aquilo que de alguma forma a gente poderia dizer assim, como sendo interferências humanas em busca do proveito próprio, nós temos perdido muito da doçura, muito dessa necessidade que nós temos de transcender, de buscar algo mais. Ou, como Jesus disse lá atrás, de cuidar primeiro das coisas dos céus e da sua justiça, porque o restante não seria dado por acréscimo. Estamos vivendo num período extremamente materialista e, infelizmente,
Muitos de nós espíritas temos nos deixado perder nesse campo do materialismo. Como assim? Quando a gente dá mais atenção para aquilo que faz parte aqui da matéria e esquece de se preocupar com aquilo que nós somos, com a nossa essência. Somos espíritos encarnados, somos espíritos experimentando uma vivência transitória material. E isso é muito significativo e muito sério. Jesus trouxe para a gente a chave desse entendimento quando ele esteve aqui conosco e venceu a morte. Mostrou que a morte, na verdade, não existe. Que tudo aquilo que nós entendemos como sendo fim é simplesmente o fim da matéria, não o fim de quem nós somos. E nós escolhemos para conduzir essa breve fala algumas questões que temos percebido no sentido de buscar o que é mito, o que não é, o que é significativo, o que não é, se Jesus nasceu lá em Belém, se não nasceu, se teve a estrela, se não teve. Tentamos refletir um pouquinho sobre isso. E a Amélia Rodrigues, no livro que se chama Luz do Mundo, no 2º capítulo, vem trazer para a gente algumas reflexões em torno da estrela de Belém. E quando ela vai falar sobre a estrela de Belém, ela começa chamando a nossa atenção para o fato de que muitas dúvidas têm sido levantadas com relação a essas questões da existência do Cristo, que parecem que são quase que fantásticas ou milagrosas. E ela lembra que nos últimos tempos, muitos estudiosos sérios, têm tentado descobrir a verdade por trás dessa história, dessa luz, dessa estrela que se movimentava para chegar até aquele lugar onde aquele menino tinha nascido. Ela lembra que alguns levantam a possibilidade de que, até pelas mudanças de data, porque hoje já se sabe que Jesus teria nascido talvez uns 2, 3 anos antes daquilo que a gente imagina que seria o início da nossa era, que existe uma possibilidade de que aquela estrela, na verdade, tenha sido o cometa Halley. Ela levanta essa possibilidade, e que, por terem assistido aquela movimentação daquele cometa, entenderam como sendo uma estrela errante e inseriram essa narrativa dentro da história do Cristo, para alimentar um pouco mais esse lado fantástico. Acontece que ela também lembra que outros astrônomos, outros cientistas, falam que pode ter sido uma conjunção, uma união, uma organização especial dos astros que fez com que naquela situação aparecesse uma chama, uma luz diferente nos céus, e as pessoas entenderam como sendo um sinal divino. Pois é. Só que a Amélia Rodrigues para por aí. Porque ela fala que não importa, na verdade, se foram os astros, se foi o cometa, ou se foi alguma imaginação de uma pessoa ou outra. Ela recorda que os mundos, e aí ela fala do mundo espiritual e do mundo material, estavam em festa, porque o divino governador do nosso planeta estava nos concedendo a sua ilustre visita. Vários espíritos chamam a atenção para o fato de que as luzes presentes, ou decorrentes da presença desses espíritos luminares, observando aquela cena, acompanhando aquele processo de renascer na carne, que deve ter produzido uma festa singular, que pôde ser percebida por alguns que tinham essa possibilidade da evidência. Ao mesmo tempo, a gente lembra, a doutrina explica isso para a gente, que existem os fenômenos de efeitos físicos. Alguns daqueles que eram capazes de doar ectoplasma podem ter contribuído para que esses fenômenos luminosos acontecessem. O fato é que Jesus veio. Jesus veio com uma mensagem muito singular e, ao mesmo tempo, muito simples. A mensagem de que Deus é o nosso Pai,
como o Pai não nos desampara nunca. Com esse Pai, nós devemos aprender a lei do amor, que é a lei mais sublime que poderia ser trazida para qualquer um de nós. Que esse Pai, ele não é simplesmente o Pai do povo de Israel, é o Pai do universo inteiro, porque existem muitas moradas na casa do meu Pai. Ao mesmo tempo, esse divino construtor, esse mestre, veio nos ensinar que para melhorar as nossas condições de vida, nós deveríamos exercitar a humildade, entendendo de uma vez por todas que esse Pai Supremo, que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, rege todos os nossos destinos com um amor profundo, um amor capaz de colocar cada uma das existências dos seus filhos sempre cercadas de uma misericórdia, de uma proteção infinitas. Não estamos sozinhos, não estamos desamparados, não estamos abandonados. Deus vela atentamente por cada um de nós, porque somos os seus filhos muito amados, somos suas criaturas, e Ele, como Criador, não deixa nada desamparado. Nem um fio dos nossos cabelos cai sem que seja do conhecimento e da vontade dele. Nenhuma folha de uma árvore cai sem que seja do conhecimento e da vontade dele. Esse Deus, ele é capaz de cuidar de toda a sua criação com uma sensibilidade, uma delicadeza tamanha que permite que as aves do céu e os lírios do campo existam, tendo as suas necessidades supridas da mesma forma que nós podemos ter, desde que não briguemos com ele. Jesus veio, de certa forma, nos ensinar a fazer as pazes com esse Criador, com esse ser que deu origem a tudo. E esse exercício de se construir essa relação harmoniosa entre pai e filho em primeira mão, passa pela necessidade de nós construirmos também uma relação harmoniosa entre nós, entre as criaturas. Por isso, amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Esse amor ao próximo, ainda mais nesses períodos onde se fala tanto de transição planetária, pressupõe uma necessidade ímpar de cuidarmos daqueles que estão à nossa volta. Não de cuidar impondo as nossas vontades, as nossas necessidades, os nossos entendimentos, não. De cuidar com o mesmo amor que um jovem cuida do seu irmão mais novo, sabendo que ele ainda não tem o entendimento necessário para pensar como adulto. É assim que Jesus lida com a gente. Ele sabe muito bem de todas as nossas limitações, de todas as nossas fragilidades. E exatamente por causa disso, ele vem trabalhando lentamente ao longo desses milhares de anos para colocar cada um de nós, suas ovelhas, no caminho tranquilo, pacífico, amoroso da lei divina. Humberto de Campos comenta que quando Jesus nasceu, como era comum naquela época, né, ele deveria ser apresentado ao templo. E nesse exercício, né, nessa função de ser apresentado ao templo, porque era quase que o equivalente de uma certidão de nascimento, era quase que o equivalente de uma entrada no mundo dos vivos, vamos dizer mais ou menos isso, né? Algumas civilizações falam de se escrever o nome das pessoas no livro dos vivos. E nesse processo de apresentação no templo, Jesus chega bebezinho com Maria e José no templo e eles encontram com Simeão. Simeão era um ancião, um dos trabalhadores, né? Um dos pertencentes ao templo. E como ele era um homem
muito bom, um homem muito justo, ele recebeu em um sonho a promessa de que, porque a vontade dele era essa, o que ele mais pedia era isso, como um grande estudioso das Sagradas Escrituras, o que ele estava pedindo a Deus é que fosse dada a ele a glória, a honra de não morrer sem ver o Messias, sem ver o enviado de Deus. Porque aqueles mais ligados à espiritualidade sentiam naquela época que alguma coisa de diferente estava se processando no mundo. Quando nós estamos esperando uma criança dentro do nosso lar, a família inteira já se modifica de alguma forma, pressentindo, né, a chegada daquele espírito que vai fazer parte daquele núcleo. Imagina o que deve ter sido a chegada de um espírito da categoria do Cristo entre as pessoas daquele meio. A gente imagina que devia ter assim, quase que como se fosse um fio de eletricidade correndo entre as pessoas, dando a ideia de que algo sublime estava para acontecer, que algo de muito grandioso estava para acontecer. Simeão tinha sentido isso de alguma forma. E ele ora fervorosamente em várias situações pedindo que fosse dada a ele essa honra de ver o Messias antes que ele morresse. Ele já era um homem idoso. E acontece que no livro Pontos e Contos, Humberto de Campos conta que Simeão estava no templo de Jerusalém quando ele vê Maria e José se aproximando com um bebê no colo. É tomado de uma profunda emoção. No seu íntimo, ele sabia que aquela era a criança que ele esperava tão ansiosamente. E diz Humberto de Campos que ele pega aquele bebê no colo, que ia ser conhecido dos pais, porque eles permitiram, mas Simeão pega aquele bebê no colo, se afasta um pouquinho, como que ninando, brincando, conversando com aquela criança, e bem baixinho dirige a palavra para aquele bebê. E nós vamos reproduzir parte desse diálogo. Porque Simeão, com Cristo no colo, olhando nos olhinhos dele, começa a conversar com Jesus. Celeste menino, eles já sabiam a história do nascimento de Cristo. Por que preferiste a palha humilde da manjedoura? Já que vem se apresentar os interesses do eterno Senhor na terra, como não vestiste a púrpura imperial? Porque se ele era o representante de Deus, ele tinha que, pelo menos é que achava, tinha que vir investido do poder necessário para quase que convencer as criaturas à força. Como que ele escolheu a manjedoura e não ter vindo dentro do Império Romano, que era o grande poder da época? Simeão continuou conversando, quase que falando sozinho. Como não nasceste ao lado de Augusto Divino para defender o flagelado povo de Israel? Sabe aquela coisa assim? Se você tivesse nascido no Império, a gente ia ter muita chance, mas você foi nascido na manjedoura. Era o entendimento da época. Longe dos senhores romanos, como advogarás a causa dos humildes e dos justos? Por que não vieste ao pé daqueles que vestem a toga dos magistrados? Sabe quando a gente fica pensando assim, todas as possibilidades de explicação ou de sucesso para garantir que uma missão fosse bem sucedida? Simeão estava tentando, a partir do entendimento que ele tinha, refletir sobre o que Deus está querendo nessa situação. A ideia era essa. Então, ele continuou pensando, poderias ombrear, ficar de igual para igual, com os patrícios ilustres, movimentar-te-ias entre legionários e tribunos, gladiadores e pretorianos, atendendo-nos à libertação. Você ia estar lá no meio do império, mas você ia atender a nossa libertação, a libertação do povo de Israel. Por que não chegaste como Moisés, valendo-se do prestígio da casa do faraó? Quem te preparará, embaixador do Eterno, para o ministério santo? Que será de ti sem lugar no sinédrio? Porque nem em Roma
e nem entre os grandes de Jerusalém. O que ele ia conseguir fazer? Simeão estava tentando buscar as notícias do futuro. E ele ainda vai lembrando, rememorando. Samuel, profeta, o grande rei, mobilizou a força contra os filisteus, preservando-nos a superioridade. Saul guerreou até a morte por manter-nos a dominação. Davi estimava, gostava do fausto, do esplendor do poder. Salomão, que foi prestigiado por casamento de significação política, viveu para administrar os bens enormes que lhe cabiam no mundo. O templo de Jerusalém era reflexo disso. Mas tu não te ligaste aos príncipes, nem aos juízes, nem aos sacerdotes. Não encontrarias outro lugar além do estábulo singelo? E Humberto de Campos fala que Jesus, aquele bebê, estava olhando para ele e escutando. E ao mesmo tempo dando um sorriso imenso, que fez com que Simeão se tomasse mais ainda de angústia, porque era um bebê ia conseguir o quê? E ele continua. Onde representarás os interesses do Supremo Senhor? Sentar-te-ás entre os poderosos? Escreverás novos livros de sabedoria? Improvisarás discursos que obscureçam os grandes oradores de Roma e de Atenas? Amontoarás dinheiro suficiente para redimir os que sofrem? Erguerás novo templo de pedra, onde o rico e o pobre aprendam a ser filhos de Deus? Ou ordenarás a execução da lei, decretando medidas que obriguem a transformação imediata do povo de Israel? Ele sabia que a decadência dos costumes estava presente naquele povo. Não é muito diferente do que nós temos observado hoje. E ficamos buscando leis, pessoas que cheguem e produzam milagres, ou pessoas que tenham dinheiro suficiente e que tenham a clareza de utilizar esse dinheiro para o bem dos outros. E não sei se vocês estão notando, são sempre recursos materiais. Poder, leis humanas, dinheiro, regras, execução de ordem. É sempre a matéria, é sempre o entendimento da matéria. E aí, entre lágrimas já de angústia, Simeão vira para aquela criança: me diz, ó divina criança, onde representarás os interesses do nosso Supremo Pai? Ele estava buscando soluções materiais, mas por fim ele pergunta para o Cristo: onde que o Senhor vai representar os interesses de Deus? Diz Humberto de Campos, encerrando a história, que a história é curta, que nesse momento, como se estivesse brincando, aquele bebê, vendo aquele ancião chorando, começou a bater com a mãozinha no peito daquela criança, daquele ancião. E Simeão não entendeu nada. Ficou ainda pensando por um tempo. Nisso, José e Maria se aproximaram para pegar o bebê, porque eles tinham que entrar no templo. Simeão se despede, angustiado. Algum tempo depois, ele passa para outra esfera. Simeão desencarna. Diz Humberto de Campos que somente depois da sua morte, Simeão entende que Jesus tinha respondido todas as suas perguntas. Porque ao bater no peito daquele ancião, com a sua mãozinha ainda de bebê, Jesus estava respondendo para Simeão que ele veio representar os interesses de Deus, sim, nas organizações respeitáveis da terra, mas que ele vinha para representar os interesses de Deus no coração dos homens. É nesse espaço que Jesus veio para estar presente. E aí a gente volta para Amélia Rodrigues, para a história da estrela de Belém. Porque ela, depois de descrever sobre essas questões, né, de dúvidas existentes, ela começa a falar sobre o Cristo. E ela fala que Jesus é o Rei Divino, que submeteu-se às conjunturas transitórias da convivência humana para lecionar humildade. Que Jesus é o construtor da terra, mas
que ele se deixou experimentar pelas circunstâncias ocasionais do ministério, da vida aqui presente entre as criaturas, para ensinar a grandeza da renúncia. Que Jesus é o legislador sublime, que concordou em sofrer as imposições da ignorância religiosa de Israel e os padrões arbitrários da política do Império Romano, permitindo-se a decisão no jogo odioso da ética vulgar, para que se cumprissem as leis e os profetas, na integridade das previsões, das profecias, nele, que era todo amor. Humildade, renúncia e amor. E ela completa dizendo que em toda a sua jornada, à semelhança de um astro que se arrebenta em luz na imensidão escura da noite, Jesus clareou os destinos dos homens, como obreiro, como trabalhador infatigável, acendendo lâmpadas de esperança nos corpos alquebrados e nos tecidos gastos da alma. E esses tecidos gastos da alma e esses corpos alquebrados se deixaram gastar e alquebrar pela pressão das paixões esmagadoras de todos os tempos. Ele se misturou a todos aqueles doentes, infelizes daquele tempo, talvez muitos de nós, sem se permitir consumir ou contaminar pelas disputas mesquinhas, apesar de conviver junto com todos eles. Ele vai ainda ser o arquiteto das estrelas, que se dobrou sereno na marcenaria humilde, para que o pão fosse honrado com o suor da sua face, e a estrutura da nova humanidade pudesse se alicerçar no trabalho edificante, porque o trabalho edificante é a mola mestra do progresso e da felicidade humana. Retornamos. Humildade, renúncia, amor, trabalho. E ela vai terminar, pulando para o finalzinho, dizendo que todos os feitos de Jesus empalidecem diante dos seus ditos, porque as realizações do corpo são menores do que a vitalização da alma. Jesus deixou para a gente um roteiro para todos os tempos. Jesus escreveu uma história que fosse capaz de guiar os destinos da humanidade por toda a eternidade. Por isso que ele deixou bem claro: eis que estarei convosco até o final dos tempos. E ele está conosco até o final dos tempos. Em Jesus, o herói invencível, porque ele foi o herói invencível, as armas foram a mansidão e o amor, a abnegação e a misericórdia. Mansidão, amor, abnegação, misericórdia. E foram com essas armas que ele teceu os fios de luz que representam, que foram utilizados para, como diz Amélia Rodrigues, a túnica nupcial do noivado interno com a humanidade de todos os tempos. Com renúncia, mansidão, abnegação, amor e misericórdia. E é esse noivado da lei divina, traduzida no seu Evangelho, permanecendo sempre nesse interesse de nos aproximar de Deus, é nesse trabalho, é nesse afã que Ele nos espera desde o princípio, até o instante das bodas sublimes. Essas bodas são a representação do nosso encontro, redimidos com a lei divina, para reunião numa grande família em pleno reinado da paz. Tem uma música que foi muito conhecida pela voz da Cacau, que voltou para casa mais cedo há algum tempo, que traz para a gente a dimensão de tudo aquilo que ficou presente e que pode resumir
a história do Cristo. E nessa música, eles falam que nós estamos ardentemente esperando por uma noite igual àquela em que Jesus veio ao mundo. Mas eles lembram para a gente um caminho, e esse caminho é assim: noite igual não haverá neste mundo, e o céu não brilhará outra vez igual. Dia de festa, sideral, anjos cantando, é Natal, nasceu o Cristo, o Mestre irmão, para mostrar que no coração há um lugar para todo irmão, sem cor, sem raça, sem distinção. Te damos graças, ó Mestre irmão, por nascer entre nós a cada dia que vem junto com o sol, trazendo paz e esperança de ver outra noite igual. Que essa outra noite venha logo e que ela venha pela construção certa, consciente, em cada um de nós, daquilo que nos cabe fazer em direção a esse nosso irmão que a cada dia está presente junto de nós, da mesma forma que o sol que vitaliza a terra inteira. Porque sem a presença dele não conseguimos muita coisa. Que possamos fazer realmente do Cristo o nosso modelo e o nosso guia, na certeza de que ele é o bom pastor que amorosa e cuidadosamente espera que nós aceitemos a sua condição. Nós queremos então agradecer a nossa companheira, amiga, Rogéria Olímpio, pela sua mensagem de Natal, pelas suas palavras tão carinhosas e fraternais ao nosso coração. Queremos desde já agradecer a todos que vêm nos acompanhando na realização desse 73º mês do Natal da União Espírita Cachoeirense, envolvendo as casas co-irmãs, o Centro Espírita Caminheiros da Verdade e a Casa de Luz e Caridade. A nossa gratidão acima de tudo a Deus, a Jesus e aos bondosos amigos espirituais. Na próxima semana, dia 31 de dezembro, sexta-feira, às 19h30, pelo canal da União Espírita Cachoeirense no YouTube, nós teremos mais uma palestra. E será do nosso irmão Eduardo Guimarães, de Niterói, do estado do Rio de Janeiro. Então todos ficam convidados desde já para nos acompanharem pelo YouTube na palestra do querido Eduardo Guimarães, encerrando então o nosso 73º mês do Natal. Nós queremos, Jesus, neste dia, recordar tua noite de luz. Nós queremos, Senhor, relembrar tua vida de santa harmonia. Nós queremos, Jesus, reviver
o sagrado Natal de Belém, teu amor, tua fé, tua cruz, teus exemplos de luta no bem. Nós queremos, Jesus, consagrar nossa vida a uma vida melhor. Nós queremos, Jesus, receber tua bênção de luz e de paz. Auxilia-nos, pois, ó Senhor, nessa noite sagrada e querida, a viver uma vida de amor, relembrando a lição esquecida. Nós queremos, Jesus, neste dia, recordar tua noite de luz. Nós queremos, Senhor, relembrar tua vida de santa harmonia. Nós queremos, Jesus, reviver o sagrado Natal de Belém, teu amor, tua fé, tua cruz, teus exemplos de luta no bem. Suplicamos, Jesus, que despertes nossas almas do longo torpor, em que temos jazido por séculos, e nos faça volver, ó Senhor, ao caminho da luz e do bem, onde as dores e as lutas nos sejam a esperança abençoada e feliz de entrar no seu reino de amor. Feliz Natal a todos. Um grande abraço de todos os companheiros e irmãos da União Espírita Cachoeirense. Feliz Natal, Feliz Natal, é o que lhe deseja a União Municipal. Feliz Natal, Feliz Natal, é o que lhe deseja a União Municipal.